Boa tarde. Deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Dário Fidelis da Cunha. Eu sou aluno do curso de Teologia, primeiro ano de Teologia da Unicesumar, Polo de Queimados, Rio de Janeiro. O meu RA é 190 50 775 e quero já aqui dar os meus parabéns aí pro pessoal do Polo lá de Queimados, gente boa que tem nos apoiado sempre. Eu posso dizer também que sou pastor de uma igreja evangélica no município de Japeri, Rio de Janeiro, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jeová Jiré, e sou casado com a missionária Royd. Deus colocou essa bênção na minha vida, com ela nós temos 4 filhos, são uma bênção, né? Alguns já são casados, a mais nova, caçulinha, né? Ainda mora conosco, a Mariana, 26 anos, e tem uma família abençoada, graças a Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade também para manifestar aqui meus agradecimentos aos nossos professores da Unicesumar, nossa professora Marisa Melo, professor Carlos Fernandes, também nosso reverendo Hernandes Dias Lopes, pessoas com as quais nós aprendemos bastante, e eu agradeço a Deus por essa oportunidade e por tudo que aprendi com os senhores professores. Quero fazer uma ressalva também, que hoje eu preferi fazer essa gravação em casa, né? Não estou fazendo na igreja, porque eu preferi que ficasse assim desse jeito, né? Restrita ao ambiente acadêmico, os nossos professores estarão nos acompanhando, nos passando aquilo que nós podemos melhorar, e eu acredito que sempre podemos melhorar em algum aspecto, em alguma coisa. Eu conto com essa resposta, com esse feedback dos nossos professores. Muito bem, vamos à atividade em si. Leitura do texto que nos foi proposto aqui no livro de Mateus, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Título da mensagem: Jesus é o Senhor do sábado. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito num sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Eu gostaria primeiramente de contextualizar essa mensagem aqui, começando pelo autor, né? Sabemos que a Bíblia ela é composta de 4 evangelhos, né? Sendo 3 sinóticos. Desses 4 evangelhos, o evangelho que nós estamos lendo aqui no momento, o evangelho de Mateus, também chamado por Levi, né? Filho de Alfeu, um dos discípulos do Senhor Jesus, né? Mateus. Ele escreveu esse livro por volta de 50 até 65, não é bem certa essa data, mas até 65 depois de Cristo. Foi escrito inicialmente em hebraico, aramaico e traduzido para o grego entre os anos de 60 e 65 depois de Cristo. E o texto de Mateus, ele foi escrito voltado, né, e direcionado ao povo judeu. Diferentemente de outros evangelhos, conforme nós podemos atestar, o evangelho de Marcos, por exemplo,
dá para perceber pela literatura que ele foi escrito aos romanos, no caso de Lucas, né, que foi escrito aos gregos e particularmente a um grego, né? E o Evangelho de João mais voltado para o povo gentio, né, a igreja, né, do Senhor. Voltamos ao caso aqui do livro de Mateus. Então, eu posso acrescentar aqui, que não sei se os professores vão concordar comigo, que o livro de Mateus, eu colocaria aqui como se fosse um elo de ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. E por que digo isso? Você vai encontrar nesse Evangelho de Mateus cerca de 129 citações ou alusões ao Antigo Testamento, em que o autor ele fazia questão de apresentar aos judeus, a Jesus Cristo aos judeus, né, como sendo o cumprimento da profecia de tudo aquilo que estava sendo prometido na lei. Então, é quase que uma transição, né, que os judeus estavam muito apegados, não apenas à lei, mas ao cumprimento da lei, e agora eles se deparam, né, com aquele que é a promessa, né, o cumprimento de toda a lei, mas é difícil identificar em Jesus, porque a maneira como os judeus esperavam um rei, eles esperavam um rei magnífico, né, um rei suntuoso, né, um rei, né, com toda a pompa. E como é que pode agora aceitar que o nosso rei vem montado numa jumentinha, ele vem se fazer o mais vil dos homens, né, receber sobre si todo o pecado? Era uma situação difícil para os judeus entenderem e aceitarem. Mas é por isso mesmo que Mateus ele faz uso frequente de passagens e de algumas considerações tiradas lá das leis e dos profetas, para que fosse assim, dessa forma, né, compreendido pelos judeus. Bom, eu gostaria também de colocar, se eu te pudesse colocar um título, né, nessa mensagem, eu diria que não poderia ser outro, né? Jesus, o Messias, o Senhor do sábado. Eu acho que é uma frase que resume, né, exatamente o que diz o nosso texto aqui. Jesus Cristo, Messias, o Senhor do sábado. Eu gostaria também de colocar aqui uma apresentação em que dentro do texto a gente percebe isso. Jesus Cristo, ele faz a comparação de duas coisas, né? Uma que é a questão dos sacrifícios, e outra é uma atitude que ele espera, que ele mesmo dá o exemplo e que espera de todos nós, que é a prática da piedade, da misericórdia, e que é muito mais importante do que os sacrifícios. Bom, havendo assim essa diferença, você vai ver que comparando o Antigo Testamento com o Novo, nós sempre vamos encontrar ideias, né, que se contrapõem, né? Como, por exemplo, nós temos o vinho que é envelhecido. Jesus, o primeiro milagre dele é o vinho novo, né? Nós temos várias contradições, e assim, dessa forma, eu deixo dessa maneira assim, que existem pessoas que até hoje, não é só no tempo, né, dos fariseus aqui, né, que até hoje estão muito apegadas à parte formal, né, da religião, à religiosidade, e ainda não experimentaram aquilo, né, que Paulo fala lá em Romanos 12:2, né, qual seja experimentar qual seja a boa, a nova, perfeita, né, vontade de Deus, né? Todo aquele que verdadeiramente conhece ao Filho de Deus e conhece a Cristo, eu vou falar isso mais à frente, ele vai experimentar de uma vida nova, de uma liberdade em Cristo Jesus, livre de formalidades, livre de religiosidades, mas entrar no conhecimento e na profundeza do Filho de Deus. Continuando o nosso texto, eu gostaria também de dividir essa exposição em 4 tópicos. Tá? O primeiro deles, eu gostaria de falar a respeito das exigências da lei. E o que significa isso? As exigências da lei. Ou seja,
Não é que os fariseus, ou mesmo os judeus, eles estivessem completamente errados. Não, não é bem assim. Eles estavam cobrando, né, algo que estava previsto na lei de Deus. E eu, quando falo da lei de Deus, e Jesus Cristo ele cita aqui no texto, que não tendes visto o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam. Primeiramente, quando eu falo sobre essas exigências da lei, eu tenho que me referir ao texto de Gênesis, ao texto de Êxodo, capítulo 20, do versículo 6 até o versículo 11. É onde é apresentado, né, a lei de Moisés, e do 6 ao 11 ele vai falar exatamente a respeito do sábado, né, da instituição do sábado. Diz lá em Êxodo que em 6 dias Deus criou o mundo e no 7º dia descansou e o santificou, né, da mesma forma que hoje a finalidade, eu acredito que seja essa, é mostrar para o homem, mostrar para a humanidade que nós temos o dever, né, o direito e o dever de cuidar da nossa vida secular, cuidar do nosso trabalho, realizar as nossas obrigações, mas no 7º dia nós devemos nos lembrar que nós temos um compromisso com o nosso Criador, com aquele que nos criou. Então a ideia do sábado é exatamente essa, é de mostrar para a humanidade, mostrar para o mundo que você, embora tenha as suas obrigações e faça tudo o que você tem que fazer, você não pode esquecer do seu compromisso com o seu Criador. É uma maneira de manter o homem sempre vigilante e lembrando que existe um Deus, existe um Criador. Essa é a grande finalidade do sábado. E, segundo a lei de Moisés, esse sábado deveria ser consagrado ao Senhor e deveria ser santificado. Agora, me chega aqui essa situação em que os discípulos são apresentados, né, como sendo, descumprindo a lei. Eles estavam trabalhando, realizando um trabalho, eles estavam colhendo espigas, né, exatamente no sábado. Então, os fariseus aqui, eles tentam encontrar um defeito, não necessariamente nos discípulos, mas na verdade eles queriam atacar, era a Jesus, o Filho de Deus. E Jesus Cristo, ele não só defende os discípulos, como ele diz, olha, eles estão fazendo aquilo que, segundo as minhas ordens, segundo aquilo que eu mandei. Eis aqui alguém que é superior ao sábado, que é superior ao templo, que é superior ao sábado, superior à lei, porque afinal de contas, foi ele quem criou tudo isso. Lembramos do texto lá de João, capítulo 1, onde diz que o verbo estava com Deus e o verbo era Deus e nada do que foi feito sem ele se fez. Então, Jesus, ele fez parte, ele estava em Deus no ato da criação. Então, ele, por esse motivo, já está subentendido que ele é superior à lei, superior ao sábado, superior ao templo. Vamos ao segundo ponto. Primeiro, falando aqui da exigência da lei, realmente a lei era uma exigência e era lícito aquilo que os fariseus cobravam. Segundo ponto que eu gostaria de citar era a questão da execução da lei. Então, conforme eu li aqui no texto, quando ele diz aqui, cita aqui que Davi, quando se apresentou ao sacerdote, né, e os jovens que estavam com ele tiveram fome, que ele pediu pão e o sacerdote falou, olha, não tem outra coisa a não ser os pães da proposição. E Davi fez uso daqueles pães para si e também para os jovens que estavam com ele. Esse texto está em primeiro livro de Samuel, capítulo 21, do versículo 2 ao 6. Tá? Então, isso aconteceu. Tá? Eles se apossaram de um elemento, de uma substância que deveria ser consagrada e santificada ao Senhor. Eu posso dizer também que isso aconteceu e até hoje, né, essa execução ela é feita e através dos discípulos também. Eles também tinham fome, eles também poderiam ter feito isso num outro dia qualquer, mas aconteceu, foi justamente no sábado. E Jesus Cristo os defendeu. Por quê?
porque a necessidade física ela se impõe, né? Ou seja, em determinadas situações, em determinadas necessidades, a necessidade física do homem se impõe mais importante do que o próprio cumprimento formal e o cumprimento religioso da lei. Terceiro ponto que eu gostaria de colocar é com relação às brechas da lei. Eu gostaria de citar também que os próprios sacerdotes e até mesmo o sumo sacerdote era o primeiro a descumprir a lei, não de maneira deliberada, mas que todo o sacrifício que era levado ao templo de Jerusalém para ser oferecido ao Senhor, eles eram colocados na mão do sacerdote e ele precisava imolar aqueles animais, ele precisava preparar os animais, e isso tudo acontecia no sábado. Ora, se o sacerdote ele tinha permissão para realizar esse tipo de trabalho, afinal de contas era um trabalho, e ele não guardava culpa a respeito do trabalho que ele realizava, então deduzimos que essa lei ela admite brechas. Ela não é absoluta, ela não é perfeita. Então, da mesma forma, os discípulos aqui realizando aquele trabalho, eles não poderiam assim ser condenados por aquilo que estavam fazendo, desde que houvesse uma justificativa para aquilo. Então, ainda dentro desse tema das brechas da lei, eu gostaria de citar aqui, por exemplo, que existem leis que são absolutas. E dentre essas leis absolutas eu cito, por exemplo, a lei da gravidade. Ninguém joga uma maçã para o alto e a maçã fica no alto. Chega um momento que ela vai ter que cair. Isso por quê? Porque existem leis, no caso aí me refiro à lei da gravidade, é absoluta. Jesus também se apresenta como Deus, como um Senhor absoluto e tem leis absolutas, né? Jesus se apresenta como sendo aquele que tira o pecado do mundo, e quanto a isso não existe negociação, não existe brecha, tá? Ele é o único que tira o pecado do mundo. Para encerrar, eu tenho aqui um quarto ponto, falando sobre aquele que é o maior que a lei, Jesus Cristo. Ele está acima da lei, ele é maior que a lei. A lei, por si só, ela não é capaz de remover o pecado do homem ou de limpar a mancha do homem, mas ele, Jesus Cristo, se apresenta como aquele que é superior à lei, que de uma vez por todas, não há necessidade de novo sacrifício, não há necessidade de nada novo. Ele, todo aquele que vem a Cristo, recebe, né, por questão de justiça, a limpeza, né, e o perdão do seu pecado diante de Deus. Ainda sobre essa questão da lei, o texto lá de Gálatas capítulo 13, versículo 3, vai se referir à lei como uma maldição. E para encerrar aqui a nossa mensagem, eu gostaria de deixar uma conclusão. De que Jesus, ele não veio para acabar com a lei, ou para destruir a lei, ou trazer contradição à lei. Ele veio para cumprir a lei e mostrar na forma de homem que a lei era possível ser cumprida. Então ele cumpriu a lei, ele executou toda a lei e ele mostrou ser muito superior à lei. Então por isso nós temos hoje liberdade em Cristo, temos a alegria de servir ao Senhor na beleza de toda a sua santidade. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado aos nossos professores.